Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, você que ainda não abriu, no livro de Marcos. Oh, Espírito Santo, tu tens liberdade, Espírito Santo. Uma passagem muito conhecida. Quantos já encontraram? Diga amém. Diz assim: a cura de um endemoniado gadareno. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com correntes o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, estas foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que o não enviasse para fora daquela província. Andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Então a manada se precipitou por um espinhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade, nos campos. Por isso saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus. Viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Começaram a rogar-lhe que saísse das suas terras. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Então todos se maravilharam. Você já fez a leitura dessa palavra? Eu creio que você já até entendeu, simplesmente pela leitura dela. Esse capítulo vai contar a história de um homem conhecido como o endemoniado gadareno. Esse homem que a Bíblia vai falar que ele estava possesso por uma legião de demônios. Legião significa, para os soldados romanos, entre 4.000 a 6.000 soldados. Isto é, esse homem estava possesso por cerca de 4.000 a 6.000 demônios. E ele estava tão possesso que o lugar de moradia dele era no sepulcro. A pergunta que eu faço: cemitério é lugar de morar pessoas, seres humanos vivos? Mas aquele homem, ele só conseguia estar ali, porque ele não poderia estar no meio dos vivos, porque os mortos não estavam lá intactos, estavam lá sem mexer com ele. Então para ele ali era o melhor lugar. Esse homem, ele estava tão possesso que ele vivia nos sepulcros e ao mesmo tempo ele ia para os montes. E a palavra do Senhor diz que ele vivia de dia e de noite, tão possuído que eu imagino que ele não conseguia dormir, porque uma pessoa que anda de dia e de noite, como ela vai conseguir ter descanso? Então esse homem agora, por mais que as pessoas tentassem prendê-lo, todas as vezes que colocavam nele grilhões, o prendiam com correntes, ele arrebentava. Ele estava muito possesso. Era uma força que não era natural. Era uma força que não era humana. Era uma força maligna. E agora esse homem está ali. Ninguém podia amansá-lo.
e ele andava pegando pedras e ferindo o seu próprio corpo. Isso é, ele se mutilava. Ele estava tão oprimido que eu imagino o sangue descendo e ele nem percebia. Ele estava tão anestesiado por aqueles demônios. E simplesmente o prazer daqueles demônios era ver o sangue descer sobre o corpo daquele homem. Obrigada, amado. E agora, a palavra do Senhor vai nos dizer que lá em Gadara está esse homem totalmente possesso. Porém, lá na Galileia está Jesus. Ele está ali ensinando a multidão. E de repente, no horário da tarde, ele vira para os seus discípulos e fala assim: passamos para o outro lado, ou passamos para a outra banda do mar. E eles pegam o seu barco, junto com eles outros barquinhos, e vai em direção a essa cidade dos Gadarenos. Mas a palavra do Senhor diz que quando ele entra no barco, Jesus ele vai para a polpa dormir. Jesus tinha necessidade de descanso. Embora ele sendo Deus, ele era humano, 100% Deus, 100% homem. Ele precisava descansar. E quando ele está lá na polpa dormindo, o seu sono profundo, de repente veio uma forte tempestade e os discípulos agora ficaram atemorizados. E eles não entenderam por que um tão forte vento, eles não entenderam por que as águas do mar, as ondas estavam tão bravas ao ponto de inundar aquele barco, quase levando a pique. E eles vão e chamam Jesus, que está lá dormindo, descansando. E eles acordam e dizem: não te preocupes que estamos perecendo. E Jesus vem, simplesmente vira para eles e fala: homens de pequena fé. Disse para o vento: aquieta-te. Disse ao mar: cala-te. E na mesma hora aquele vento cessou. Na mesma hora aquele mar se acalmou. Ei, Jesus exerceu a sua autoridade. Sabe o que eu entendo aqui? Jesus estava querendo mostrar uma lição para aqueles discípulos. Jesus estava dizendo assim: eis que eu tenho a autoridade sobre a natureza. Quando eu digo para o vento: ei, aquieta-te, e o vento é obrigado a me obedecer. Quando eu digo para o mar: cala-te, ele é obrigado a me obedecer. E eu vou mostrar para vocês que eu tenho autoridade sobre a natureza, mas eu também tenho autoridade sobre os demônios. Vocês precisam aprender que essa autoridade que está em mim, eu também darei a vocês. Os discípulos precisavam aprender no meio daquele caminho, naquele percurso de Jesus para a cidade dos Gadarenos. Aí eu fiquei pensando: Jesus, por que esse vento se levantou? Por que as ondas ficaram tão bravias ao ponto de querer destruir aquele barco? O Espírito Santo de Deus falou comigo. Jesus estava indo em direção à libertação de um homem. Jesus estava indo em direção, aleluia, à transformação de uma pessoa. Ei, quando você se levanta como um canal de Deus para uma batalha espiritual, para libertar alguém, quando o Senhor te usa como canal, pode ter certeza que o mar vai querer se levantar, o vento vai se levantar. Mas eu digo para você: não tenha medo, porque Deus nos deu autoridade para dizer para o vento, para o mar, para a natureza, para a chuva, para dizer: acalma-te, e ela vai nos obedecer. Quantos têm autoridade de Deus? Levante a sua mão. Aleluia. E o interessante é que antes de Jesus chegar lá, ainda distante, aquele espírito maligno, ele corre em direção a Jesus. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai se prostrar e vai adorar. Outra coisa que eu aprendo aqui: até os demônios têm que se sujeitar ao Todo-Poderoso. Até os demônios
tem que adorar, porque ele precisa entender que existe alguém que é maior que ele. Eles precisam entender que existe alguém superior a eles. E agora ele vai se prostrar. Mas ele também vai dizer: que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Porque vem me atormentar antes do tempo. Porque o projeto daquele demônio, sabe o que ele está querendo dizer? Por que vem me atormentar antes do tempo? Eu não matei esse homem. Eu não consegui o meu projeto. Eu não consegui concluir o meu projeto na vida desse homem. Tu vieste me atormentar antes disso? O projeto de Satanás é matar, roubar, destruir. Mas Jesus vem para dar vida e vida com abundância. Jesus está dizendo: olha, Satanás, o teu projeto pode ser um, mas o meu projeto é outro. E o teu projeto não é nada diante do meu projeto. Os teus planos vão se frustrar, Satanás, porque eu estou indo para libertar alguém que está cativo, aprisionado, acorrentado. Jesus chega. Aleluia. E sabe o que me chama a atenção nessa mensagem? Aleluia. Que ali, quando Jesus dá ordem àqueles demônios para que eles saiam, aqueles demônios pedem para que não o tirem daquela província. Ele vai falar assim: olha, não nos retire daqui, permita-nos que entrem nos porcos. Lucas vai dizer que ele está dizendo: não nos lance no abismo. Sabe o que eu quero dizer para você? Nem Satanás quer ir para o abismo. Está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 3. Que Satanás vai ser lançado no abismo. No abismo é lugar dos demônios. É por isso que quando nós repreendemos o demônio de alguém, nós temos autoridade para dizer: Satanás, volta para o lugar da onde você veio. O inferno é teu lugar. Mas o lugar que nem ele quer ficar, querido, é no inferno. Sabe onde ele quer ficar? É atormentando vidas na terra. O projeto dele é destruir pessoas. Mas Deus me deu e nos deu autoridade para dizermos: volta para o lugar da onde você veio. Oh, aleluia. Você pode entender essa palavra? Por isso que ele disse: não me mande para o abismo. Lucas esclarece isso lá, se você ver. Não me mande de volta para o abismo. E aí, naquele momento, está ali uma manada de 2.000 porcos. E ele pede para entrar naqueles porcos. E aqueles porcos agora se precipitam espinhadeiro abaixo, ao ponto daqueles homens que estavam ali cuidando daqueles porcos, apacentando aqueles porcos, eles ficarem pasmos, ficarem aterrorizados, porque eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Aleluia. Eles simplesmente presenciam um homem totalmente agora liberto, transformado, um homem que volta à sua sanidade mental, ou melhor, volta a sua mentalidade natural. Oh, aleluia. Aquele homem que volta ao seu juízo normal. Aquele homem que antes estava ali nu. Ele estava totalmente lançado na mão de Satanás. Aquele homem que agora estava totalmente possesso, que não se assentava. Eles veem aquele homem agora assentado. Aquele homem que estava totalmente entregue ao inimigo. Eles veem ele totalmente perfeito, curado, liberto. Então aqueles homens, eles saem e falam: meu Deus, está acontecendo alguma coisa. Eles correm e vão anunciar no campo, na cidade, o que tinha acontecido. Aleluia. E quando eles voltam, aleluia, eles veem ali aquele homem em perfeito estado. E diz a palavra do Senhor que eles pedem para que Jesus se retire dali. Eles falam: nós estamos temendo tanto a tua presença aqui. Eles não queriam mais que Jesus continuasse naquela província. E Jesus agora retorna para o barco. E aquele rapaz, agora liberto, ele fala: permita que eu vá com o Senhor. Me permita entrar no barco e ir com vocês. Mas sabe o que eu quero para início dessa palavra? Porque essa foi só a introdução. Jesus, ele vai virar. Você que está aí com a sua Bíblia aberta, ele vai virar para aquele jovem ou aquele homem. E ele vai dizer assim:
Jesus não lhe permitiu, não deixou ele ir. Vai para a tua casa. Repita comigo. Vai para a tua casa. Para os teus. E anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor fez e como teve misericórdia de ti. E eu estava falando, eu gostaria de dar um tema para essa mensagem, porque o Espírito Santo de Deus, ele ministrou algo aqui profundo no meu coração, que eu queria compartilhar com vocês. O tema é de volta para o seu lugar de origem. Sabe o que? Esse homem, ele morava onde, gente? No cemitério. Cemitério não é lugar de moradia de pessoas vivas. Cemitério é lugar de pessoas mortas. Esse homem que Jesus está falando, volta para a tua casa. Por que Jesus está mandando ele voltar para casa? Porque Jesus está... Porque eu entendo que esse homem tinha uma família. Diga, esse homem tinha uma família. Se ele tinha uma família, então Jesus ia mandar ele voltar para a sua família. Como pode alguém que tinha uma família, agora, ela se lembrar, talvez passou tanto tempo, eu não sei quem era esse homem, eu não sei se esse homem era apenas um filho, ia voltar para a casa dos seus pais. Eu não sei se esse homem era um marido que voltaria para a casa da sua esposa e dos seus filhos. Eu não sei. Uma coisa eu sei. Esse homem tinha uma família. E se ele tinha uma família, uma coisa que eu aprendo. Aleluia. Esse homem também, ele tinha uma origem. Esse homem também tinha um nome. Esse homem tinha uma história. Oh, aleluia. E se ele tinha uma história, aleluia, naquele momento volta a memória dele, uma vez liberto, aleluia, toda a sua origem. Quando Jesus fala para ele, volta para tua casa, não me segue não, aleluia, porque Jesus ama a família. Diga, Jesus ama a família. Jesus se preocupa com a minha e com a tua família. Diga para a pessoa que está do teu lado, Jesus se preocupa com a minha e com a tua família. Aleluia. Em outras passagens na Bíblia, querido, a gente vai lembrar, como por exemplo, aquele jovem que estava paralítico e aqueles amigos descem com ele pelo telhado, porque não tinha condição de passar pelo meio da multidão. Jesus simplesmente vira para ele, perdoados são os teus pecados. Os fariseus e escribas que tentam acusar Jesus dizendo, quem é esse? Isso é blasfêmia, dizendo que pode perdoar pecados. Aí Jesus fala, pois é, vocês estão aí escandalizados porque eu tenho autoridade para perdoar pecados. Então eu digo para esse homem, levanta-te e anda. E Jesus naquele momento, aleluia, cura aquele homem é liberto. Mas Jesus vira para ele e fala assim, agora pega a tua cama e vai para a tua casa. Vai para os teus. Vai testemunhar aquilo que eu fiz na tua vida. Ei, querido, a primeira coisa também que eu consigo entender, uma das coisas que eu consigo entender é que Jesus não era religioso. Talvez, quem sabe, alguns de nós diríamos, não, segue a Jesus. Aleluia. Esquece da tua casa. Quem sabe eles te abandonaram. Quem sabe no momento lá, aleluia, em que você causou infelicidade para eles, eles esqueceram de você, em nenhum momento eles foram te visitar, eles não lutaram pela tua mudança, oh, aleluia, mas Jesus, ele vai sempre lembrar que a família é projeto de Deus. Ei, a tua família é projeto de Deus. Se Jesus, aleluia, ele mandou voltar para casa, é porque ele não quebra princípios. Diga, Jesus não quebra princípios. Jesus não quebra princípios, querido. A casa, a família é um lugar de aconchego. É um lugar onde a gente precisa desejar estar. Quem sabe aquele homem já tinha causado tanto mal para aquela família.
quando o diabo o atormentava e o possuía, ao ponto, aleluia, dele causar danos e prejuízos à sua família, era momento de voltar para a reconciliação. Ei, Jesus está dizendo, é momento de você voltar, aleluia, porque tem coisas que precisam ser acertadas na tua casa, aleluia, você precisa voltar, porque em alguns momentos você não tinha o amor que está hoje sendo implantado dentro de você para com a tua família. Volta e diga para eles que você os ama. Volta para ele, porque em alguns momentos você não os abraçou. Volta para sua família, abrace-os, abrace-os e abraça. Oh, aleluia. Quantos estão entendendo aqui? Levante a sua mão. Aleluia. Então Jesus está falando, volta para a família, porque Jesus ama a família. Jesus ama tanto a família, que Jesus, ele está dizendo assim, olha, eu estou te tirando de um lugar de morte. Hoje você está liberto, e eu vou te colocar no lugar de vida. Aí talvez você está dizendo assim, mas a minha casa, o meu lar, o que eu tenho passado lá, parece ser um lugar de morte. O amor já morreu, o diálogo já morreu, a paz já morreu, a comunhão já morreu, a comunhão morreu, a prosperidade morreu. Eu quero falar para você, existe um Deus que vai ressuscitar tudo aquilo que morreu na tua casa hoje. Ei, oh, a tua casa não é cemitério, oh, a tua casa é lugar aonde habita a vida. Se você crê nessa palavra, toma posse agora. Aleluia. Vai reinar vida na tua casa, vai reinar vida na vida dos teus. Aleluia. Porque o Senhor vai restaurar. O Senhor é o Deus que restaura. Ele estava restituindo este homem à sua família. Ele resgatou esse homem do cemitério, resgatou esse homem das garras do diabo. Ele resgatou esse homem de uma vida de morte para colocar numa família. Segundo ponto, nessa palavra, por que Jesus o manda voltar para sua família? Porque lá na sua família, ele ia ser testemunha daquilo que Jesus havia feito. Ele foi com esse propósito também, de testemunhar, de dizer, olha, o tempo que eu fiquei fora de casa não foi culpa minha. O tempo que eu fiquei longe da minha casa é porque o inimigo atormentou a minha mente sem vocês saberem, sem vocês perceberem. Queridos, não subestime a ação de Satanás. Não vamos pensar que o diabo não tem poder. Não pensem vocês que esse homem dormiu hoje, amanhã ele já acordou possesso. Primeiro vem as vozes. Essas vozes vêm para atormentar. E as pessoas que não conhecem a Deus, que não têm a autoridade de Deus, elas não percebem. Porque eu entendo, querido, que o propósito do diabo não é destruir famílias. Eu estava pensando isso em casa, o Espírito Santo de Deus falou comigo. O propósito de Deus é destruir pessoas. Porque se ele destruir pessoas, ele destrói famílias. Se ele destruir pessoas, ele destrói ministério. Se ele destruir pessoas, ele destrói o propósito de Deus para mim e para a tua vida. Esse é o propósito de Satanás. Mas eu quero falar, não subestime o poder dele, não. Não vamos pensar que ele não tem poder algum. Mas saiba de uma coisa, poder maior tem no nome de Jesus. Poder maior tem nesse Deus poderoso que eu e você serve. Mas para isso nós precisamos viver uma vida de oração. Para isso nós precisamos viver uma vida de consagração. Para isso nós precisamos viver uma vida de palavra. Para isso nós precisamos viver uma vida de intimidade com Deus. Porque nós vamos tapar toda a brecha e toda a legalidade que o diabo tentar contra a nossa família. Eu estava ouvindo um testemunho. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos esse testemunho. Amanhã eu vou estar postando lá no grupo. Você vai estar entendendo melhor. Não vamos subestimar o poder de Satanás. O pastor, um homem de Deus casado com uma jovem,
abençoada, ele tinha convicção que o casamento dele era de Deus. Um dia, ele falou que a vida financeira estava bem, ele podia sair com a sua família, e ele decide ir com a sua família para a praia. Foi na praia, e ele quando saiu, se retirou, eu vou resumir, a sua esposa estava lá, e de repente, passa uma cigana, e ela, não tão 100% inocente por ser filha de pastor, mas porém ela achou aquilo como uma brincadeira. A cigana pediu para ler a mão dela, ela deu a mão. A cigana simplesmente olhou e falou assim: na linha aqui da tua mão, diz o seguinte: você vai ser muito próspera. Aqui também diz que você vai ser muito feliz na tua vida sentimental. E ali foi falando. E aquela mulher entregou aquele recado satânico para ela. Ela simplesmente não acreditou, porém, ela pagou a cigana e seguiu. Enfim. E voltam para casa. Tempos depois, aquela mulher, ela começa a sentir dores fortíssimas no seu corpo. Dores terríveis. Ela fez todos os exames, era como se tivesse reumatismo por todo o corpo todo dolorido. E todos os exames que ela fazia, o médico dizia: você não tem nada. E ali se passaram meses e meses, aquela mulher se tratando. E o médico falou: você não tem nada. E aquele pastor falou que, de repente, a vida financeira dele começou de água abaixo. Ao ponto do sogro dele pedir uma água na geladeira, e o sogro se compadecia e olhar, via que ele não tinha nada na geladeira. E ele olhou e falou assim: que vida triste. Ele foi lá, fez uma compra, trouxe para sua filha e seu genro. E agora estava um caos a situação. Estava tão terrível. Mas ele sempre pregando nas igrejas. E a sua esposa cada vez mais se distanciando dele. E ele percebendo que ela ia se distanciando, porque ela sempre reclamando que estava com dores e muito triste. Até que um dia, ele vai ministrar numa igreja. E ele pede o carro do sogro emprestado, o sogro empresta. E quando ele insistiu com a sua esposa para que ela fosse com ele também. Por muito custo, ela falou assim: já que é de carro, então eu vou. Ela entrou naquele carro, foi, porém, não saiu de dentro do carro. Ele foi ministrar, entregou o recado do Senhor, ele volta para o carro, está lá aquela mulher. E ele vira para ela e fala assim: amor, estão perguntando de você, você não quis sair. Ela falou assim: olha, vou falar uma coisa para você. Vou ser sincera para você. Eu estou já por aqui com você, porque você vive aí pregando nas igrejas, as pessoas ficam te dando migalha. E o pastor abençoou ele com R$16. E ele falou assim: eu fico aí dependendo desse dinheiro, e a nossa vida está uma miséria. Quer que eu seja sincero para você? Eu não te amo mais. Eu não te amo mais. Ele falou que ele foi para casa muito triste. E quando ele chegou em casa, ele entrou para o banheiro. E ele falou que ele chorava como uma criança. Ele chorava como uma criança. E ali naquele momento ele se derramou diante de Deus. Ele falou: Deus, o que é isso? O que é isso? E aquela mulher se distanciando, ele ficou 9 meses sem contato físico com a sua mulher. Porém, ele orando, ele ficou ali clamando pela libertação dela. Até que um dia, por muito custo, aquela mulher aceita de ir num evento que teve num sítio. E quando chegou lá, ela foi ministrada. E naquele momento ele só ficou em casa orando, clamando a Deus. Quando ela volta para casa, ela diz: aleluia, eu vou me arrumar agora. Porque, primeira coisa, ela olhou para ele e falou: amor, eu te amo. E ela virou e falou: eu estou me arrumando agora que eu estou indo para a igreja, que eu fui convidada para ministrar lá na igreja. Ei, oh, aleluia, sabe o que eu quero dizer com isso? Aleluia, o diabo tentou entrar através de uma mentira. Aquela mulher aceitou todas aquelas palavras de maldição. Essa mulher
mulher que estava agora enferma, aleluia, que depois daquela leitura satânica ficou enferma, agora ela passa a dizer: eu não sinto mais nada, eu estou curada para a glória de Deus. Deus restaurou aquele casamento. Ei, querido, não subestime a ação de Satanás. O diabo, ele entra, não precisa uma porta, basta uma brecha para ele entrar. Oh, mas existe um Deus que vai colocar o sangue dele sobre os umbrais da tua casa. E Deus vai levantar aqui pessoas, homens, mulheres, como Noé, que estão dispostos a salvar a sua família. Deus vai levantar aqui Abraão, que está disposto a ser bênção para a sua família. Deus vai levantar aqui Josué, que vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Querem adorar outros deuses, que adore, mas eu e a minha casa vamos adorar o Senhor. Deus quer levantar aqui, aleluia, pessoas como Zaqueu, que recebeu Jesus na casa dele. E depois dele receber Jesus na casa dele, Jesus vai dizer: não só veio salvação para a vida de Zaqueu, mas veio salvação para esta casa. Deus quer levantar pessoas aqui na sua família, oh aleluia, como aquele carcereiro, aleluia, que achou que para ele não tinha mais solução. Ele achou que agora o jeito era ele ser levado num caixão para sua casa, porque ele já ia tirar sua própria vida. Para quem sabe aqui a história, eu só estou resumindo, mas aí de repente Paulo vira e fala: não te faças tal coisa, porque nós aqui estamos. E ele vira e fala: o que eu posso fazer para eu ser salvo? Aí Paulo vai dizer: oh, aleluia, tem uma promessa sobre a tua vida, tem uma promessa para a tua casa. Crê no Senhor Jesus, porque a partir de você vai ser salvo toda a tua casa. Se você crê, você levante a sua mão. Tem salvação para a tua casa, para a tua família, querido. Isso me remete à história, o testemunho de um pastor Jorge Linhares. Eu nunca esqueço desse testemunho. Ele havia se convertido ao Senhor, e toda a sua família estava longe da presença de Deus. Seus irmãos ainda não tinham conhecido Jesus. Eles ainda não haviam aceitado a Cristo. E ele olhava para os seus irmãos. Inclusive um deles tentou o suicídio de cima de uma laje, alcoolizado. E ele falou: eu não aceito perder a minha família para Satanás. Eu não aceito. Sabe o que ele faz? Ele se levanta e ele diz: Senhor, me dá estratégia, me dá sabedoria, porque eu vou levantar como Noé. Oh, aleluia, eu quero ser canal do Senhor para a salvação da minha família. Oh, aleluia, ele decidiu naquele momento, aleluia, chegar para os seus irmãos, perguntar a eles se eles aceitariam uma visita na sua casa. E pelo menos que fosse ali uma vez por ano, porque ele tinha alguns irmãos e ele tinha um ministério, ele não poderia estar lá sempre. E começou na casa de um, e um falou: pode ir lá. Lá ele chegou e falou assim: a gente pode orar, aqui a gente pode ler um versículo da palavra. E ele aceitou, e ali ele foi colocando a semente naquela casa. No final, o seu irmão aceitou a Jesus, aleluia, sua cunhada aceitou a Jesus, aleluia, aquela casa, a presença de Deus já se fazia manifesta. Agora ele vai para a casa de outro irmão, mas ele já leva consigo aquele irmão que tinha aceitado Jesus, aleluia. E quando ele viu todos eles estavam servindo ao Senhor, ei, Deus vai levantar você, aleluia, para salvar famílias. Não importa o estado que ela esteja, oh, não importa qual a situação deplorável, eu quero falar para você: a tua casa, a partir de você, vai ser um pedacinho do céu. Vai ser um pedacinho do céu. Deus vai levantar homens e mulheres aqui que se comprometa em salvar. Deus, ele ama famílias. Quem não lembra, para encerrar, quem não lembra da história do filho pródigo? Aquele jovem tinha seu pai, aquele jovem tinha seu irmão,
Mas ele decide, ele pede para o pai: dá minha parte da herança que me pertence. E o pai permite-o ir. E ele vai. E o período que ele está lá, a palavra do Senhor diz que ele ali gasta todo o seu dinheiro a seu bel prazer. Gasta o seu dinheiro com as prostitutas. Ele se autodestrói. Porém, chegou ao ponto de trabalhar com os donos da fazenda e cuidar de porcos. E ao ponto de desejar comer das bolotas dos porcos. Mas uma hora, sabe o que eu quero dizer aqui? Aprenda isso. De uma hora para outra, o sobrenatural de Deus vai chegar na tua casa. Aquele homem que estava possesso anos e anos por aquele demônio, por aquela legião de demônios. Uma questão de segundo. Jesus chega, dá ordem aos demônios, sai, pronto, volta para casa. Liberto. Esse rapaz que estava lá, perdeu tudo, perdeu todos os seus bens, estava desejando comer da bolota dos porcos. De uma hora para outra, dá um estalo na mente. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e pequei contra a terra, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus jornaleiros. Naquele momento, ora baixarabanaia, tem uma casa, tem um lar que está aguardando aquele jovem. Ei, tem uma casa aguardando você que está longe. Ei, tem um pai que está te esperando. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Qual é a tua decisão hoje? Eu gostaria de te dizer, aleluia, o Deus que ama a família, aleluia, o Deus que ama e projetou a família, é um Deus que ama você, e Ele se preocupa com você, Ele se preocupa com a tua salvação, aleluia, e Ele te convida hoje. Talvez você está distante como esse filho pródigo. Aqui uma família espiritual te aguardando. Aqui tem uma família que quer abraçar você. Quando a gente se distancia da presença do Senhor, que a gente fica fraco, sabe o que o diabo faz? Elimina na nossa mente: ninguém me ama, ninguém gosta de mim, as pessoas me abandonaram, as pessoas não me ligam, as pessoas não mais se preocupam comigo, não me visitam. Queridos, essas mesmas pessoas que a gente acusa são as mesmas pessoas que, quando a gente decide voltar, elas nos abraçam, elas dizem: eu te amo, eu cuido de você, eu me preocupo com você. Sabe por que era mentira de Satanás dizer que as pessoas não se preocupavam com você? Porque o diabo, ele quer mais que você não volte para cá. O que mais o inimigo, aleluia, ele nunca vai dizer assim na tua mente: tem alguém orando por mim, tem alguém que nessa hora está com o joelho dobrado clamando para que eu volte. O diabo, ele nunca vai dizer isso, porque ele quer mais é que você se afunde e saia, aleluia, da presença do Pai por completo. Mas existe um Pai, vai adorando, igreja, existe um Pai que se preocupa com você. Tá vindo o filho pródigo, tá indo o filho pródigo, ora bachuri calamanaia. Mas o pai está lá, o pai está esperando, o pai está simplesmente no lugar dele. Oh, aleluia! E quando aquele filho chega, simplesmente ele corre, se lança ao pescoço daquele filho, ele abraça, ele o beija, e ele diz: oh, meu filho, eu te amo. Oh, esse é o lugar que você nunca deveria ter saído. Tem novas vestes para você.